E aí galera, meu nome é Marco Antônio de Lima. Eu tô aqui para apresentar o trabalho da Unisc, Estruturas de Dados 2, do Jacques Schreiber. Nesse trabalho, ele pediu para responder duas perguntas, que eu vou passar agora. Minha voz é bem irritante, nunca fiz isso aqui, então eu botei essa trilha sonora aí, bem bacana para a apresentação ficar mais emocionante. A primeira pergunta é: ao adotar um determinado sistema de arquivos, é possível reduzir a área ocupada no HD? E a segunda pergunta é: o tempo de acesso aos dados, ele pode ser reduzido alterando o sistema de arquivos também? Eu vou tentar explicar isso de forma bem simples, para qualquer pessoa assim entender mesmo. Bom, vamos lá, vou desenhar aqui um HDzinho para vocês. Esse aqui, a maioria dos HDs, é o que importa aqui para minha apresentação, é esse desenho aí, que é o disco e a cabeça ali onde faz a leitura e gravação. Bom, vamos lá, o disco do HD, ele é parecido com um vinil, assim, ele é redondo e tem as trilhas em voltas circulares, e em cada trilha tem vários setores, que é para ser esses pontinhos verdes ali que eu desenhei. Geralmente não, hoje em dia é tudo 512 bytes cada setor tem de espaço, e um conjunto de setores se chama cluster, que pode ter a multiplicação de 512 bytes, que é 1 KB, 2 KB, 4 KB, assim por diante. Cada arquivo que é salvo no HD ocupa um ou mais clusters. O que sobra de um cluster é inútil, ele não pode ser mais usado. Agora eu vou fazer um desenho aqui de como seria um arquivo de 233 KB sendo salvo em dois sistemas de arquivos, só levando em consideração a alocação dos clusters, o tamanho deles. O primeiro sistema de arquivos, digamos que ele tem 8K os clusters, e o segundo ele tem 2K. Então digamos que o arquivo 233K dividido entre 8K vai dar 29,1 clusters. Então aqui fazendo desenho, no cluster 28, 29 e 30, no 28 ele vai estar preenchido, 29 também, e no 30 ele vai estar só uma partezinha ali. E no segundo sistema de arquivos, ele que é de 2K, ele dá 116,5 clusters. No 115 preenchido, 116 preenchido, no 117 fica sobrando ali. Então, no sistema de arquivos 1, ele acaba ocupando 240K, mesmo com aquele que sobra. No 2, ele acaba ocupando 234K. Essa é a chamada de fragmentação ali, esses espaços que sobrou. Isso ali ocorre que aumenta o espaço em disco. Esse é um dos grandes motivos, então, pelo qual acontece a diferença tão grande entre um sistema de arquivos e outro. Outro motivo é a forma como o sistema de arquivos mapeia, aloca e gerencia os clusters. Normalmente o sistema de arquivo possui uma tabela onde eles armazenam a localização dos arquivos. Também armazenam os metadados, que são dados essenciais dos arquivos, como o dono, tamanho, data de criação. Fica tudo nessa tabela. Aqui no sistema de arquivos NTFS da Microsoft se chama MNT. Esse gerenciamento então está totalmente ligado ao tempo de gravação, edição e exclusão de arquivos, que é o que vai para a segunda pergunta agora. Bom, vou dar um exemplo agora do sistema de arquivos XFS do Linux. Ele é um sistema de arquivos que aloca dinamicamente os clusters de forma variável. Ele usa a alocação tardia. Então depois de um tempo ele começa a prever a próxima alocação e aloca antes os clusters de tamanho variável para melhorar o desempenho, o que pode ajudar ou pode piorar. Se variar muito o tamanho dos arquivos, não vai ajudar muito. Um dos motivos também que pode acontecer os atrasos no desempenho de acesso aos dados é o journaling, que
que é o processo que consiste em salvar as informações que serão salvas, editadas ou excluídas em um arquivo antes de efetivamente executá-las, para o caso de o computador passe por um travamento e possa recuperar essas informações. Por mais rápido que seja, também pode atrasar o tempo de acesso aos arquivos. No início da utilização do NTFS da Microsoft foi discutido a substituição do FAT32. O FAT32 não tinha encriptação, não tinha journaling e era rápido. Que ainda é discutido hoje, né? Fazer o quê? Mas o NTFS avançou bastante e já está bem mais estável, melhor que o FAT32. O sistema de arquivos que poderia ser bom para as duas perguntas é o RazorFS, que funciona como uma tabela de banco de dados. Ele também aloca os clusters antes de salvar os arquivos, coloca o tamanho certo para os arquivos, diminuindo muito a fragmentação. Uma das coisas que aumenta a velocidade de acesso aos arquivos é que ele salva os metadados muito perto dos dados em si, fazendo com que a cabeça de gravação do HD faça pouco movimento, aumentando a velocidade. Só que ele é um sistema que exige muita CPU devido ao alto gerenciamento dos dados. Bom, então, respondendo as duas perguntas, tem como sim diminuir o tempo de acesso aos dados, assim como diminuir o espaço usado no HD. Só que tem que ser feito um estudo em cima para saber como vai ser usada essa partição do HD. Se ela vai ter um banco de dados, se vai ter um sistema operacional, que tudo vai depender nesse caso. O NTFS, o XT4 e o HFS Plus da Microsoft, Unix e Mac são utilizados, pois eles têm um bom tempo de acesso aos dados, um bom uso do HD e segurança também. Então é por isso que é utilizado, ele tem essas três coisas e eles dão conta do recado. Mas claro que para um uso específico, se quiser melhorar o desempenho ou tempo de acesso ou a fragmentação, pode ser usado algum específico. Eu vou deixar um link do site Boteco Digital, que ele faz vários testes reais de sistemas de arquivos, como espaço antes e depois de formatado e criado os arquivos, tempo utilizado e outras coisas. Bom, essa foi minha apresentação, obrigado a quem assistiu, desculpa minha falta de qualidade no vídeo, quem sabe numa próxima sai o melhor.